Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma tarde de estudos, de entendimento. Hoje vamos abordar a aula de número 18 do livro que é Espiritismo. Vamos abordar o tema de Espiritismo e Sexualidade, da aula 18. Antes vamos fazer uma leitura do item 37, no momento de reflexão do sinal verde, onde fazemos a leitura em matéria afetiva. Antes vamos fazer uma prece, pedindo licença a Deus, a Jesus, a esta falange de luz que nos auxilia, que nos ampara, pedindo licença a Senhor Neocárdio, a Maria, ao nosso irmão Abud Malek, a todos os outros que nos antecederam em trabalho de luz, de fraternidade, de amparo e também de evolução, de ascensão ao alto, no desenvolvimento dos conhecimentos, dos entendimentos dos evangelhos de Jesus. Nessa luz serena e tranquila, de amor e de esperança, de um futuro promissor, na luz do universo maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Então, nessa leitura do sinal verde 37, matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigoristas em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria, respeitando as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Antes, os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. É interessante, né? E
E como a gente já falou, né, esse material da FESP, assim como a FEB, são materiais estruturantes, né, pedagógicos, para que a gente possa entender. Então, nesse momento de reflexão, é claro que ele tem conotação direta com a aula também, mas não limitando a isso. A gente entender que o amor, ele está em todas as coisas, né? Porque é aquilo, Jesus reduziu todos os ensinamentos dos mandamentos de Moisés numa única lei, numa única regra, que é o amor. E aí esse texto ele traz um ponto interessante, que é o amor em sua existência ser aquilo que você fizer dele, né? Que você fizer com amor, limitado aos objetivos universais, e nas trocas e nas relações entre as pessoas. É assim que a gente progredirá no entendimento do amor, que passado há 2000 e poucos anos, ainda estamos no processo de entendê-los, e isso ainda levará talvez mais alguns milênios de anos. E o ponto máximo, nesse sentido, respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. Ou seja, muitas vezes aquilo que não nos cabe mais, em várias situações, faz parte do amor deixar que aquilo vá, que aquilo progrida, que aquilo caminhe, para que um dia você possa retomar naquele ponto. E assim são as espirais das evoluções universais, né? Como temos aí bastante explicações sobre as leis da física. Então é nesse sentido. Claro que sempre no momento que estamos na transmutação de um processo para o outro, existe uma dor ou existe uma felicidade, mas é sempre um processo difícil de você deixar algo ir para que você venha no paralelo, se conecte com isso de novo e o processo de crescimento como um 8 aconteça e flua. Então, entre estes processos está o amor. E é muito do que a gente vai ver hoje aqui nessa aula do Espiritismo e a Sexualidade, onde a gente precisa entender que esse processo ele não é exterior, ele é interior, como a gente já tem falado bastante aqui. E a aula de hoje vai aprofundar ainda mais nesse tema, sintetizar ainda mais isso, para que a gente faça um pouco mais das reflexões, né? Então, entrando aqui, a aula do Espiritismo e a Sensualidade. Então a gente passa aqui pelos aspectos do sexo, da sexualidade, o sexo e a sexualidade segundo o Espiritismo, dentro desse contexto progressista, né? O Espiritismo criado, o espírito criado simples e ignorante para evoluir através do próprio esforço, como a gente já falou aqui, basicamente é um dos pilares do livro, né? Precisa renascer para aprimorar-se e despertar-se para as emoções superiores. Então, aqui estão os processos da encarnação, né, e reencarnação, para as emoções dos processos superiores. Então, os processos superiores, as emoções, são um mix de sentimentos que estão harmonizados nos nossos chakras para que a gente possa transfigurar e materializar esses entendimentos para que a gente possa ter as ascensões das emoções superiores e decodificando o amor em cada uma das suas assimilaridades, né? Buscando a liberação de suas tendências mais nobres. Ou seja, para que a gente conheça e entenda-nos a partir da reforma íntima, que vai estar dentro desse processo, buscando as tendências mais nobres, aquela que Jesus nos deixa como exemplo, né? E aí, buscando a liberação. Então, é o que eu particularmente tenho falado muito sobre a liberdade, né? Aqui também está um dos aspectos que a gente se sente liberto, que a gente se sente livre de algo relacionado a conceitos dogmáticos, que aí a gente vai ver mais à frente aqui.
Assim modifica gradativamente a cultura e as civilizações. Então é o que eu tenho dito também em algumas palestras e é o que está dentro dos pensamentos de Kant, por exemplo. Então a gente muda a cultura porque a gente muda o nosso ponto de referência a partir da nossa experiência e sobre a visão de algo que estamos passando ou que as civilizações, a sociedade passa também num processo ainda penoso. Então é como eu disse, tudo ainda está conectado a questões da dor e do sofrimento, que se prolonga através dos milênios e que culmina na conquista do amor em sua plenitude. Como diz Joana de Ângeles, a plenitude está na nossa consciência e no nosso ser espiritual. Buscamos a conquista do amor que Jesus nos ensinou através dos seus evangelhos. Então, esse tema de hoje, ele é um dos paradigmas, ele é um dos mecanismos dentro das personalidades da sociedade. E para que sintamos esse amor pleno, primeiro temos que saber exercer bem a nossa sexualidade, ou seja, entender o que é isso, entender o que essa, digamos que é uma ferramenta, né, do corpo, da alma, do espírito, do universo, dentre um dos aspectos da lei, das leis naturais. Se eu não me engano, está na criação, eu não lembro qual, mas ela está dentro de uns aspectos da lei. O que tem sido, para muitos, verdadeiros entrave ao progresso espiritual. O que tem sido um verdadeiro entrave. Por quê? Né? A sexualidade dentro da sociedade, ela tem várias conotações. Dentro da conotação religiosa, a questão da procriação. Dentro das questões mais materializadas, focado nos silos da sociedade, em algumas castas, vamos dizer assim, ela está relacionado à felicidade. Algumas pessoas entendem como felicidade, outras entendem como amor, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas ela, na verdade, ela está relacionada a um processo primitivo que está dentro da lei da criação. Ela faz parte do processo emocional do nosso espírito em desenvolvimento, que nos faz nos encontrar com vários aspectos de desenvolvimento moral. Né? Então a premissa aqui, né, até adiantei algumas questões, mas a premissa aqui é a gente falar sobre isso. É olhar a sexualidade a partir de um comportamento humano com o objetivo do progresso moral. Mas o progresso moral não é dizer de forma material o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal. É olhar dentro de um processo para o progresso espiritual. Então é importante a gente separar uma coisa da outra para que a gente não entre em polêmica e não gere polêmicas. Mas é fazer uma avaliação sobre o aspecto espiritual, né? Nem sobre os aspectos de regras religiosas, de entendimento de cada classe social sobre a outra classe, porque esse não é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo vem aqui para decodificar os ensinamentos de Jesus a partir das nossas experiências comportamentais dentro do aspecto da ciência comportamental. Para uma melhor compreensão do assunto, se faz necessária a conceituação dos termos sexo e sexualidade. O amor é o ponto de partida de todas as aspirações humanas e seu ponto alto é o amor que Jesus ofereceu à humanidade, que foi o que eu falei. Então a gente está aqui para olhar esse aspecto. E aí a gente pode derrubar um pouco mais esses contextos mais materializados para que a gente possa talvez, muitas vezes, apontar o dedo ao outro. E não, é entender o que está tudo dentro da civilização. O sexo não sendo, então, é o amor de Jesus ofereceu à humanidade. O sexo não sendo um patrimônio da humanidade, ou seja, não é nós que dizemos o que é certo e o que é errado sobre esse aspecto. É uma bênção divina. É uma bênção divina
dentro da visão de todas as pessoas. Dentro da visão de todas as pessoas. É isso que a gente precisa entender. O sexo não é uma concepção de uma determinada igreja, de um determinado grupo. Ele é uma acepção divina. E é isso que a gente precisa entender. Ele está dentro da natureza humana. O humano não se criou. Quem criou o ser humano foi Deus. Então ele é uma acepção divina, ele não é uma acepção nossa e não cabe a cada um de nós apontar para o outro e dizer que ele está certo ou errado nisso ou naquilo. O que faz nós, a partir da doutrina espírita e de qualquer outra religião ou conceitos ou filosofia ou qualquer pensamento humano voltado a esses temas, cabe apenas uma avaliação comportamental e moral. Porque a questão do sexo não define quem é o ser, mas pode definir como este ser usa deste recurso para se colocar no mundo. Então aí é onde a gente se conecta com as questões morais, da virtuosidade do ser enquanto espírito, enquanto um ser divino. Decorrente do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos e que muitas vezes é erroneamente confundido como amor. Então, aqui está tudo bem. Entendemos erroneamente confundido como amor, ou seja, confundimos as relações sexuais como amor. Por quê? É o instinto. O instinto vem do contexto primitivo, do desenvolvimento da nossa intelectualidade. Então, está tudo bem. O maior erro é se fundar ainda mais nisso. É se fundar e não querer entender esses aspectos a partir da comparação moral de cada indivíduo. A sexualidade é definida pelas preferências, predisposições ou experiências sexuais de um ser, que definem sua identidade e que determinam cada período de encarnação. Então, aqui ele traz um aspecto da composição do ser. Então ele diz que são preferências, predisposições ou experiências sexuais de cada um dos seres. Dentro da visão espírita, nós escolhemos as nossas provas. Ou seja, escolhemos o que vamos ser. Então, está dentro desses aspectos, dentro da doutrina espírita. Que aí você vai definir sua identidade. E não estou falando aqui, chegando aqui nesse aspecto, na questão do que vemos hoje. Mas das provas que vamos ter, como sexo feminino, masculino, ou estando na sociedade moderna, e coisas que sempre existiu, porque vem da cabeça do ser, independente do tempo que estamos, como você vai se representar, como você vai se enxergar ou como você vai se colocar na sociedade. Isso não tem nenhum problema. O problema é como a gente viu aqui atrás. Aliás, como está escrito aqui na lição 37 do sinal verde. Que eu vou até repetir aqui. O amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Como você se comportar. Em algumas partes do mundo, a sexualidade ainda é considerada uma ameaça aos valores morais e religiosos. Por que será, né? Se é algo tão íntimo, algo tão individual, por que ameaça valores morais e religiosos? Então a gente precisa entender que não é o sexo que vai definir os valores ou as virtudes e os vícios de alguém. Onde vai estar o problema? Está no sexo ou está na mente daquela pessoa? Por que ela pode ameaçar uma religião? O que pode ameaçar uma religião pode ser do sexo feminino, masculino. Nos tempos de hoje, qualquer pessoa que se identifica com uma acepção de como ela...
Então, todo sábado eu tenho a aula na federação, né? E a aula de hoje, né? A gente está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo ano. Então, nós vamos estudando os evangelhos, as passagens e tal. E aí, né, a gente tem ali a visão, né, dos ensinamentos de Jesus para os seus profetas e as dúvidas dos profetas para Jesus, que era a construção da experiência deles, do desenvolvimento deles, nas passagens de suas vidas com Jesus, que foram construídos os evangelhos de Jesus, de forma natural, como hoje a gente vive da mesma forma. Só não temos Jesus fisicamente, mas no nosso coração, porque temos uma ascensão um pouco diferente daquela época. E aí, então, esses espíritos imperfeitos de natureza corrompida está nesse sentido. Ainda não entendemos de forma clara os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, né? Já os espíritos bons, aqueles que se desenvolveram um pouco mais, né? Aqueles que têm uma evolução um pouco mais acentuada, ele tem a predominância da natureza espiritual sobre a matéria, né? Então conseguimos controlar, manipular, a palavra melhor é manipular os nossos instintos primitivos sobre a matéria. Ou seja, temos a ascensão da intelectualidade sobre a matéria e um maior controle interno sobre o que está no externo. O espírito puro, então, é o que tem o que não busca mais sensações sexuais e nem a banalização fisiológica, que muitas vezes é o que as pessoas fazem de forma inconsciente e está tudo certo, porque é o seu processo de desenvolvimento, mas que exteriorizam sentimentos elevados que conduzem à felicidade. Então a questão do sexo e da sexualidade está dentro desse objetivo, porque são as trocas que temos de um processo mais íntimo entre as pessoas, pelas pessoas que queremos ao nosso lado, e estar com elas e viver uma vida, construir uma história da encarnação presente, né? Então saímos do bom para os espíritos puros. E veja que essa ascensão, ela não está numa visão que temos em sociedade, porque é muito mais que isso. Ela está dentro da ascensão do amor que Jesus ensina e ainda não chegamos nesse ensinamento. Por isso que não podemos ter a nossa opinião como verdade absoluta sobre o comportamento daquela pessoa. E aí a coisa mais simples é isso que eu falei, é a gente entender o que aquele comportamento daquela pessoa tem de virtude ou de vício. Porque dentro desse aspecto da sexualidade e do sexo, você vai ter os sentimentos impuros, de egoísmo, de ciúmes e etc, etc, etc. Ou você pode ter o da felicidade, o do amor, o da caridade, porque também é caridade. É você estar com o outro no momento que ele precisa, dentro do contexto íntimo ou não, né? O sexo na criação divina é a força atrativa e criadora presente em todo o universo, presentes em todos os estágios da evolução humana. É muito mais que sensações, é energia que deve ser direcionada para o bem, que foi o que eu disse. Não é uma visão religiosa, ou uma visão política, ou uma visão social sobre isso, porque está totalmente errado, não tem nada a ver com isso. A visão correta é o que a gente tem aqui. A visão correta é o que a gente tem aqui quando espíritos puros, né? Sentimentos elevados que conduzem à felicidade. Felicidade versus liberdade, ser livre. O sexo... André Luiz diz: o sexo reside na mente, expressando-se no corpo, santuário criativo de nosso amor perante a vida. Ou seja, é o que temos o corpo, ferramenta de criatividade do nosso amor perante a vida, não perante a uma pessoa X ou Z, é a vida. É o que vamos exercer nesta encarnação, dentro desse aspecto sexo-sexualidade, para a vida. Então, assim, desarmonizando-lhe
né? Então a gente desarmonizando essa acepção, as forças desarmonizadas a si mesmo. Então foi o que eu falei, né? Sobre aquele contexto da palavra exacerbado, né? Quando a gente atua nesse contexto de forma exacerbada, seja nos atos ou seja nos pensamentos, né? Seja no desejo, seja no que eu acho sobre a sexualidade do outro, enfim, seja o que for, eu crio desarmonia para mim mesmo. Então veja que aqui a gente tem um aspecto focado, mas com os ensinamentos múltiplos dentro da doutrina espírita. E aí é onde mostra o comportamento. Então toda a acepção dos evangelhos de Jesus está dentro desse contexto também, porque é onde, dentro de um contexto que a gente se coloca. Então, todos os sentimentos e sensações vão estar incluídos aqui dentro desse processo. Com isso, compreendemos que, enquanto não aprendemos a cultivar valores, emoções e sentimentos elevados, acarretaremos desvios em nosso psiquismo, levado a sofrimento. Então, isso aqui não está dentro só do sexo ou da sexualidade, está em tudo. Então, por isso que há virtudes e vícios dentro dessas conotações, né? E aqui eu vou fazer uma leitura, porque na verdade eu vou para a parte B, né? Mas aqui é um contexto quando a gente olha dentro da sociedade denominada o que é normal, o que é anormal, né? Então a gente precisa entender que o que a gente olha de anormal ou de normal no outro, isso está dentro da nossa experiência. Isso está dentro da nossa concepção. Ela não está dentro do aspecto de Jesus. Porque de Jesus o que é normal é a gente partir de um ponto que estamos para compreendermos o que é o amor. Unicamente isso. Até por isso eu não vou entrar na continuação desse contexto, para que a gente não segmente nada. Mas é isso, né? Então, na parte B, a gente vai entrar não julgue, compreenda. Eu vou fazer a leitura dentro do contexto do livro, né? Para ficar mais claro, sem nenhuma tradução, né? Dizia o filósofo grego Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Pode ser-lo, de fato, do ponto de vista fisiológico e científico. Porém, quando a questão é analisar o comportamento alheio, recomenda-se, em primeiro lugar, cautela, bom senso, prudência, já que, como ensinava o Mestre Jesus, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E qual de nós pode realmente sequer passar em atirar a primeira pedra? Vou tomar uma água. E aí fica um pensamento. Esse aspecto de atirar a primeira pedra, ele não está só no sexo e na sexualidade. Logo, analisamos e pensamos que o que falamos como força verdadeira, dentro de algo nesse sentido, nos leva a crer que somos iguais em todas as questões. Políticas, essa questão, qualquer visão que temos de outra pessoa. Além disso, o Eucécio Amigo nos alerta no Sermão da Montanha para a responsabilidade de julgar ao próximo. Não julgues para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Na verdade, nenhum de nós gosta de ser julgado pelo outro. Essa é mais uma razão para que não nos disponhamos a julgar ninguém, nem mesmo em pensamento. O Espírito Emmanuel também nos orienta
para a necessidade de benevolência nos julgamentos. Então é isso. Então não é que a gente não pode ter opinião sobre ninguém, sobre nada. Podemos ter. Mas e a benevolência da nossa visão? De até respeitar aquela pessoa, fazer ou passar porque ela tem que fazer ou passar. E aí vem tudo que a gente vem estudando aqui de não nos colocarmos nesse caminho. Quando entendemos que este caminho existe, que ele não faz bem. Então já temos a experiência e a visão que aquilo não faz bem. Deixamos ela percorrer. Temos que alertar, temos que informar, né? Não como sugestão, mas informar. Dizer, ser amigo, falar a verdade sobre algo que já temos uma certeza. Ter a benevolência. Ter a intenção de fazer com que aquela pessoa não sofra as consequências daquele caminho que ela está. É a benevolência. Não é julgar, é informar, é compartilhar o conhecimento. Principalmente quando se trata de assuntos do coração. E que ainda somos extremamente deficientes, diz um notável mentor espiritual. Se alguém vos parece cair sobre enganos do sentimento, silenciai e espera. Se vós afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração, esperai e silenciai. Então é isso, não se coloca, mas observa, ampara, anda de lado, não se coloca à frente nem atrás. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de vós é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete, e cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Em tudo devemos nos inspirar em Jesus, que, como diz Allan Kardec, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar na humanidade da Terra. Na questão 625, é o que nos aponta sempre para a necessidade da humanidade, paciência, perdão, compreensão, benevolência e indulgência. Ele tinha a fórmula exata para a solução de todas as modalidades dos problemas derivados das relações humanas, que sintetiza no pensamento profundo: amai uns aos outros como eu vos amei. O mestre falava do amor incondicional, do amor sublime, irrestrito, perene, que deveria estender-se ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao ofensor, ao adversário ou ao inimigo. Nada pode substituir esse sentimento, nada é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia. Nada pode opor-se a ele com o fim de nutri-lo, amor, enfim. Cobre a multidão dos pecados, como enfatiza o Evangelho. E tudo devemos fazer para agir com seu nome, com pureza de alma. Então é isso. Então, os ensinamentos do Mestre, e aí aonde, dentro do livro que é Espiritismo, a gente tem avançado quando, por exemplo, a gente fala do aborto, né? Quando a gente fala de outras questões que está na humanidade, que está na sociedade, de alguma forma e essa é a ferramenta que o Espiritismo traz, de trazer as vivências humanas junto aos evangelhos de Jesus. Então a gente entender aonde cabe as leis, aonde está amar o próximo como a ti mesmo, está em todas as coisas. Está em tudo o que vivemos na nossa vida, em todos os tipos de relação, no trabalho, dentro de casa, em sociedade, enfim, no lazer, na festa, em todas as coisas. As virtudes, elas andam em todas as coisas. Os vícios, eles andam em todas as coisas. E tudo bem isso existir, porque não é só nós que temos ciúmes, não é só nós que temos a felicidade
ou que temos a caridade. Toda a humanidade está dentro desse contexto. O que se difere é quando cada um de nós nos olhamos os nossos processos de evolução, de reflexão, de dor, de felicidade. É isso que cabe. Não importa as características. O que importa é o que está dentro de nós para nós nos colocarmos no mundo e sermos pessoas melhores e ajudar o mundo em desenvolvimento. Então é tudo muito complexo, parece utópico, mas tudo aquilo que sentimos por um filho, quando um pai e uma mãe têm o seu primeiro filho, esse sentimento é possível para todos do mundo. E aí, como se diz muito, né? Muito está no espelho daquilo que sou, vejo no outro. É bem isso. Então, a gente tem que procurar compreender, estudar, e a questão da cultura, né, que está aqui, foi falado aqui, esse processo do desenvolvimento intelectual, nesse processo das nossas observações de nossas experiências, para que a gente possa decodificar esse processo. Então, a vida é uma constante decodificação, né? Uma palavra que eu trouxe para mim, e é isso, porque coisas que não entendíamos, muitas vezes passamos por ela e não prestamos atenção. E é a partir dessa experiência que precisamos observar por que eu sofria com aquilo, por que eu chorava, por que eu tinha ódio, por que eu tenho amor, por que eu gosto, por que me cativa, por que me fortalece, por que me dá propósito de vida. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar nesses sentimentos para que a gente mude eles. As sensações e os sentimentos, eles não estão à deriva. Eles não podem estar à deriva. Por quê? As sensações e os sentimentos, quanto menos a gente olhar para eles, mais eles vão voltar de forma negativa para provocar a nossa evolução e a nossa mudança. E é isso que a gente fala quando as pessoas passam em assistência na casa. O que sente, existe uma história, compreende para mudar essa história. Então, a regra da vida é essa, e os ensinamentos que Jesus deixa para nós é muito disso. É o espelho do que vai acontecer no futuro. Passamos pela experiência, olhamos aquele ensinamento, trazemos para a nossa vida para decodificar aquele ensinamento e passarmos a viver o Evangelho de Jesus. Então, existe uma ciência dentro disso. Existe uma metamorfose pedagógica de assimilação desse conhecimento. Então, é isso. Agradecemos, então, aos nossos mentores, agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos a Senhora Leocárdio, a Maria, a todos os ancestrais que passaram por essa casa, a todos os presentes que estão nessa casa, dando o que podem, auxiliando no que podem, e assim construindo um processo de conhecimento, de amadurecimento e de aprendizado. Na prece de Maria, agradecemos a grande oportunidade desta causa e desta oportunidade e desta grandiosidade, que é a oportunidade de aprender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções.